Bom, o Fluminense está eliminado do Campeonato Carioca? Não, ainda não está, matematicamente não está, virtualmente talvez, vai depender dos resultados da rodada, das duas próximas rodadas, obviamente tem que vencer os dois próximos jogos, e até pela declaração do Mano Menezes na entrevista coletiva, eu fiquei com a sensação de que esse empate, para eles, ficou de bom tamanho. Ele deu a entender que com esse resultado dá para chegar na semifinal. Dá, claro que dá, mas vai depender, por exemplo, do Vasco perder os dois clássicos que tem pela frente. Só para citar uma combinação possível aí. Então, eu acho que para analisar esse jogo, finalizando aqui os trabalhos, como sempre, direto do Maracanã, a gente pode analisar de uma maneira mais macro, olhando para o que foi o campeonato até agora, e depois falar só do que a gente viu aqui hoje no Maracanã. E isso serve também para a gente analisar, debater e saber se o Fluminense realmente está evoluindo ou não. Se o Fluminense está engrenando ou não na temporada. Porque, começando por essa possível eliminação, porque se ganha aqui hoje, a classificação era muito provável. Com esse empate, o Fluminense está mais perto da eliminação do que o contrário. Mas o Fluminense, se for eliminado, não vai ser pelo jogo de hoje. Não vai ser pelo empate contra o Flamengo. O empate contra o Flamengo, em qualquer circunstância, está dentro do contexto. Você pode estar melhor que o Flamengo, como o Fluminense já esteve, e empatar ou perder. Assim como o Flamengo já esteve melhor que o Fluminense em várias situações e também empatou e perdeu. Justamente por isso se chama clássico, é o Fla-Flu. Clássico é assim, você tem que competir, você tem que se doar, você tem que brigar até o fim. O resultado pode ou não acontecer. Foi mais ou menos o que eu vi aqui hoje no Maracanã nesse jogo. O Fluminense brigou, o Fluminense lutou, o Fluminense foi muito competitivo. Então, dá para dizer que o Fluminense está engrenando em competitividade, o time está evoluindo, né? Hoje a gente viu um nível de competição mais ou menos parecido para mim com o jogo em relação ao jogo contra o Vasco. Então o time conseguiu manter contra um adversário reconhecidamente mais forte. No entanto, a grande questão para que a gente possa dizer que o Fluminense de Mano Menezes evoluiu de fato, ele precisa jogar mais futebol. Ele precisa ter mais capacidade de agredir os adversários. Coisa que ainda o Fluminense não tem. Hoje, inclusive o Felipe Luiz, vou trazer até um trecho aqui de uma fala do Felipe Luiz, que para mim é bastante discutível, na verdade não só isso, é uma frase polêmica, mas ele falou que o Fluminense foi muito competente na marcação, que o Fluminense anulou o meio de campo do Flamengo, e de fato anulou. O Fluminense fechou muito bem a frente da área. O Flamengo não conseguiu chegar por dentro em nenhum momento. Isso foi, evidentemente, algo pensado. Hércules, Martinelli se desdobraram na marcação, mas não só ele. Canóbio, que entrou para anular as subidas do Wesley pelo lado direito, que é um jogador muito forte do Flamengo. E o cara é um touro, fisicamente falando. É um negócio bizarro que esse cara corre. E ele cumpriu com esse papel. O Arias hoje foi muito mais volante do que meia, porque teve que voltar muito para ajudar na marcação também. Então o Fluminense só conseguiu anular o Flamengo dessa forma graças a esse empenho na marcação, essa evolução da competitividade. O time foi seguro defensivamente, como já era antes, inclusive ano passado. Então isso não chega a ser uma grande novidade. É um mérito? Claro que é um mérito. Mas não é uma grande novidade porque o time do Mano Menezes geralmente leva poucos gols, mas normalmente tem dificuldade de ser agressivo, de ser um time que constrói oportunidades, que cria chances, que finaliza. E aí é que entra a parte negativa. Quando eu falo, para a gente dizer, no geral, que o time está evoluindo, o Fluminense precisa criar mais. O Fluminense teve uma postura hoje de time de Fluminense em clássico, uma postura em termos de vibração, de luta de raça. Mas ainda falta, tecnicamente, jogar uma partida do nível que esse jogo merece. Ah, mas o Flamengo não jogou também tanto assim. Não jogou mesmo. Aliás, as duas equipes, né? O Flamengo não jogou por méritos defensivos do Fluminense e o Flamengo também teve seus méritos, né? Marcou também muito forte, isso dificulta o adversário. Então foi um jogo que para mim fica muito marcado o aspecto defensivo. As duas equipes foram bem. Mas olha só, o Fluminense não conseguiu chutar uma bola no gol sequer. Nenhum chute no gol. E chutes para fora, estou colocando na tela para vocês aqui,
o flash score. Dá uma olhada aqui na análise geral, na estatística geral. O Fluminense chutou 2 bolas para fora contra 5 do Flamengo. Finalizou mais. O Flamengo chutou 2 bolas no gol. A mais perigosa delas, já no finalzinho, que o Fábio fez mais uma grande defesa, mais um milagre para variar e evitou ali a derrota. Tentativas de gol. A gente vai ver que o Flamengo teve 11. O Fluminense teve 3. Isso quer dizer que o Flamengo rondou mais a área do Fluminense, com 60% de posse de bola contra 40%. Então o Flamengo teve sim mais posse de bola, teve mais domínio, esteve mais no campo de ataque, mas não conseguiu criar grandes oportunidades também, justamente essa marcação do Fluminense. Inclusive, os números estão aí para vocês verem na tela do Flash Score. Peço que vocês, por favor, o link está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Se você puder baixar o Flash Score no seu celular, ajuda demais a gente, é muito importante. Você vai encontrar um aplicativo super completo com esse e todos os outros números, classificações. Vai ser importante essa tabela do Flash Score nessa reta final agora, vai ser muito importante. E vocês ajudam, obviamente, ajudam demais aqui o canal do Lessa. Se você puder fazer o download, te agradeço muito. Então o Flamengo de fato teve mais posse, teve mais controle, principalmente do meio da reta final do primeiro tempo para o segundo tempo. A gente teve um primeiro tempo muito disputado, forte, um jogo tenso, um jogo brigado, e o segundo tempo caiu demais. E aí vai entrar na questão do aspecto físico. Foi destacado pelo Mano Menezes, né? Ele falou na entrevista coletiva e eu concordo com ele. Depois eu vou trazer essa fala dele aqui também. Pode colocar agora? Vou colocar esse trechinho aqui da fala do Mano que fala que o time está com 60% apenas da sua capacidade, porque o John Arias também falou sobre isso. Então vou colocar esse trecho aqui do Mano colado aqui com um trecho do John Arias falando sobre calendário. Bom, eu procuro sempre respeitar todos, para não ficar aqui fazendo uma estimativa que às vezes o jogo em si lá dentro não confirma, né? Nós já fizemos jogos contra equipes consideradas menores, jogos parelhos, em que notamos que eles também apresentaram futebol bem jogado. Então, não tem ganhar jogo na véspera, a gente não acha isso que vai ter facilidades. Na verdade, nós não podemos interferir nisso. Nós podemos interferir na nossa produção de equipe, e acho que é visível que ela vem melhorando nos últimos jogos. E o caminho é esse. A gente já está melhor preparado fisicamente. Quando você começa a estar melhor preparado fisicamente, você começa a ganhar as disputas, os duelos individuais, e isso vai dando consistência para você estabelecer um jogo coletivo de mais qualidade. Pode parecer desculpa, mas não é. Quando na comparação atleta por atleta você tem 45, 60 dias de trabalho, contra um atleta com 2 semanas de preparação, você sempre chega a uma fração de segundo atrasado. E todos sabemos que isso cientificamente é comprovado. Essa fração de segundo atrasado faz com que você não ganhe um arranque para receber uma bola na frente. O passe é mais justo, é mais no homem. Fica mais fácil para o adversário te marcar porque ele está mais inteiro. E todo mundo sabe que às vezes quando você está tendo um pouco de dificuldade no jogo, quando você tem força de equipe nos últimos minutos, você atropela, pressiona e faz o gol da vitória. Quando você não está preparado, você não consegue atropelar. O jogo fica morno, o jogo fica parado, o jogo fica devagar, como ficou lá em Cariacica. A gente não tem força para fazer o que geralmente se faz quando você tem mais investimento, mais jogadores, mais qualificados tecnicamente. Então essas primeiras rodadas foram muito ruins para a gente nisso, mas graças a Deus passamos por ela. E acho que estamos num estágio aí de 60% mais ou menos, que já dá uma condição para a gente entregar alguma coisa melhor. Bom, boa tarde e noite. Eu acho que hoje era, como você falou, era um partido importante para nós. Eu acho que era um partido importante para o campeonato. Eu acho que o Fla-Flu sempre tem esse gosto especial, esse gosto a mais. Eu acho que hoje talvez fomos um pouco perjudicados pelo calendário. Eu não gosto de reclamar, eu sou totalmente contra a você reclamar, mas eu acho que partidos como esse, você precisa que os caras que dão um espetáculo, que são os jogadores,
estejam bem descansados, que estejam em ótimas condições, porque eu acho que clássico como esse merece todo mundo 100%. A gente jogou 9h30 em Brasília, tivemos viagem em uma quarta e hoje é sábado. Estou falando que nós não temos nem 72 horas de descanso, então eu acho que você botar clássico desse, 4 horas, com o time assim, claramente você vai ter jogo assim, jogo com intensidade menor, jogo com jogadores pouco menos lúcidos. Mas bom, eu acho que a gente tentou, a gente fez grande jogo, o Flamengo é grande time. E bom, a gente vai continuar lutando. Eu acho que com o passo do jogo vamos evoluindo. Eu acho que hoje foi uma mostra que a gente vai aos poucos ganhando e chegando no lugar físico e técnico que a gente quer. Então, realmente, a gente vê, não foi só o Fluminense. O Flamengo também não teve forças no segundo tempo para dar aquela pressão no final, para, sabe, fazer aqueles últimos 5 minutos de força e intensidade para conseguir buscar o resultado. As duas equipes estavam sem forças para isso. Essa é a realidade. Então bate com o que ele está falando. E é claro que o Fluminense ainda estava numa desvantagem, porque jogou lá em Brasília, jogo tarde, acabou de madrugada, o time viaja, volta, recuperação, e já tem que jogar no sábado, 4h30 da tarde, cara. É bizarro, assim, o calendário é realmente bizarro, a gente sabe disso. O Flamengo descansou a semana inteira, só treinou. Então é óbvio que isso tem um impacto e deve ser levado em consideração também, por isso eu acho que faz sentido o que eles estão falando. Então, eu acho que a gente evoluiu sim em termos de competitividade, o time está brigando mais, está mais forte. A eliminação, se acontecer, foram por pontos desperdiçados contra Boa Vista e Madureira, que não poderia ter desperdiçado pontos nesses jogos. Por mais que você esteja abaixo fisicamente, não dá para justificar. Não dá. Na minha opinião, não dá. O Fluminense tinha que ter vencido pelo menos um desses jogos. Pelo menos um. Nem vou colocar na conta aqueles iniciais lá do início do campeonato, mas já sob o comando do Mano. O Fluminense perdeu pontos que não deveria ter perdido. E agora pode pagar por isso. O Fluminense evoluiu tecnicamente, se defende bem, mas ainda falta ter peso no ataque. O Cano, você vê que o Cano participa do jogo só atrás. A bola não chega para o cara finalizar. O Cano está jogando mal. Tudo bem, ele pode estar jogando mal, mas não adianta ter o Germancano em campo se o time não tem capacidade de criar, porque aí perde o sentido. E acho que o Mano também fez uma alteração errada. Não teria entrado com o Serna, que foi muito mal. Teria entrado com o Keno, que é um jogador que tem mais qualidade no 1 contra 1, que eu acho que pode oferecer mais perigo ao adversário. Mas ele quis apostar velocidade e o Keno e o Serna mal conseguiu dominar uma bola. Essa que é a verdade. Então, num todo, a sensação que dá que se o Fluminense tivesse jogado um pouquinho mais de futebol, dava para ter vencido. Foi um jogo com o Flamengo ligeiramente melhor, chutou 2 bolas no gol, dá para dizer que foi um pouquinho melhor, mas num todo, na maior parte do tempo, foi uma partida equilibrada, foi uma partida disputada, foi um clássico, né? Hoje o Fluminense não se apequenou, não se acovardou, na minha opinião. O que falta é realmente ideia, estratégia, é como agredir o adversário. Tem falado sobre isso aqui, né? Como o Fluminense se impõe, falta se impor, falta criar, falta finalizar. Isso realmente falta, mas aí é uma evolução do trabalho do Mano como um todo, que a gente ainda não viu e que será necessário para se ter uma temporada melhor. Vamos ver o que vai acontecer nas 2 próximas rodadas. O Fluminense ainda tem chance de classificação, a gente vai falar mais sobre isso em breve. Agora eu vou trazer uma fala do Felipe Luiz aqui, que falou que o Fluminense não tem o peso do Flamengo e com isso a obrigação de se impor. Olha só o que ele disse. É um jogo ruim. Não, na verdade é um jogo difícil. O Fla-Flu nunca é fácil. O Fla-Flu é um jogo truncado, onde o adversário sempre tem as suas armas, tentam destruir as nossas jogadas, tentam marcar e fazem bem. Não é fácil jogar contra o Fluminense, que não tem nunca o peso do Flamengo de ter que dominar o jogo, de ter que se impor e tudo mais. Então sempre é mais fácil destruir do que construir, né? Então fizeram bem, fizeram uma grande marcação, anularam bastante os nossos meio-campistas, mas mesmo assim acredito que as chances mais claras foram nossas. A maior parte do volume do controle do jogo foi nosso. Eu não lembro de uma chance assim clara deles. E é só o primeiro dos jogos contra o Fluminense que nós vamos ter durante o ano, que vão ser vários jogos contra eles. Então, como eu falei, nunca é fácil. Valorizo bastante o esforço dos meus jogadores. Eu vou discordar totalmente do Felipe Luiz, porque o Fluminense sim tem peso. A responsabilidade que o Flamengo tem, o Fluminense também tem. Então, Felipe Luiz, eu não sei se você falou isso com a intenção de dizer que o Flamengo... Não sei qual foi a intenção. O Flamengo é maior, que o Flamengo é melhor? Não sei. Mas eu tenho certeza que a mesma obrigação de se impor
que o Flamengo tem, o Fluminense também tem. E quando não faz isso, a gente cobra. Tanto é que muitos torcedores estão reclamando hoje que o Fluminense deveria ter se colocado, ou tentado se colocar mais como protagonista do jogo e não conseguiu. Porque também tem essa responsabilidade. Então, desculpa, pra mim falou uma grande besteira. A gente tá falando de dois clubes grandes, a gente tá falando de um Fla-Flu, onde ali ninguém tem mais responsabilidade que o outro. São responsabilidades iguais. Às vezes, e inclusive nem sempre o melhor vence, mesmo se impondo mais. Então, pra mim foi uma frase totalmente sem sentido, descabida do Felipe Luiz para analisar o que a gente coloca como responsabilidade de dois clubes desse tamanho se enfrentando. Enfim, mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente volta. Provavelmente amanhã de manhã temos informações, temos notícias, eu vou trazer aqui para vocês. Eu sei que muita gente vai falar, mas ele quis menosprezar o Fluminense, Felipe Luiz no caso? Não sei se ele é um cara muito correto, assim, eu não vejo, não é muito o perfil dele. Mas, para mim, ficou com essa sensação. Sei lá, mas é isso. Vamos falando, a gente volta em breve com mais notícias e mais informações. Um abraço, valeu, galera.